Está começando a nossa Manhã Mulher. Vamos começar o nosso programa falando de organização financeira do lar com o Procon São Paulo. Bom dia, meninas, tudo bem? Olha, eu aqui de volta, doutora Vilma do Procon, sempre ligadinha e juntinha com vocês, ok? A dica de hoje é por causa de uma notícia aí. Quer dizer, essa notícia é bem antiga, né? Mas eu vou falar novamente só para que vocês lembrem. Nós sempre estamos no ranking, né? No Procon, tá? No Procon, nós estamos no ranking. No Serviço Central de Proteção ao Crédito, nós também estamos no ranking, inclusive até como devedoras, ou seja, consumimos demais. Mas por que nós consumimos? Peraí, porque nós administramos o lar. Nós, na verdade, é que somos a gestora do lar. Então, tudo depende de nós. Só que nós, mulheres, temos algo dentro de nós que é meio impossível, né? Nós adoramos novidades. Então, vira e mexe, nós estamos aí procurando alguma novidade, ou seja, extrapolando o que podíamos gastar, o que de fato pode ser gasto. E nós, pelo nosso impulso, que é natural, também sou impulsiva, você é, todas somos, nós temos que brecar isso, nós temos que melhorar, nós temos que, na verdade, além de ser mãe, né? Além de ser mulher, esposa, sobretudo, mãe acima de tudo, nós também somos contadora, administradora, advogadas, psicólogas e neste caso aqui na educação financeira, nós somos contadora, ok? Eu contadora, doutora Vilma, você Maria, Eliana, ou seja, todas as mulheres, todas contadoras. Então vamos fazer relatórios. O que está entrando por mês? Entra por mês R$5.000, exemplo. Quanto que eu vou gastar no mercado? Quanto que eu posso gastar no açougue? Quanto que eu vou gastar disso, daquilo, feira? Relata tudo. Nunca pode ultrapassar e nunca pode deixar chegar no limite. Eu ganho 5, gasto 5. Não pode. Se eu ganho 5, eu tenho que reservar no mínimo 20%, que é aquelas surpresas que podem acontecer no intervalo, aí, no período do mês, ok? 20%. Mas eu não consigo, doutora. Consegue, tá? Dá uma reduzidinha e guarda aqueles 20%. É uma poupança, na verdade, feita por nós mulheres, dentro daquela caixa de sapato vazia, escondidinha, dentro daquela lata de arroz, que não tem arroz, que ninguém usa. Quando você perceber, você tem uma renda a mais, aí aquilo que você iria comprar por impulso, em crediário, parcelas, você vai lá, compra à vista, porque você inclusive pode negociar, ok? Dica dada, raciocínio, somos contadora, somos boa na conta e vamos cortar os gastos, beleza? Beijos, fui, tchau! Vamos continuar falando de organização, só que dessa vez da cozinha. A personal organizer Lili Zard vai nos falar sobre a melhor forma de organizar os copos na nossa casa. Olá, eu sou Lili Zard, personal organizer, e hoje eu estou aqui no showroom da Eviva, uma loja de móveis planejados com mais de 50 anos de tradição. Vamos falar de organização de copos. Parece algo simples, mas é bem importante a gente pensar que na organização, uma das etapas mais importantes é a definição do local onde armazenar cada item. Cada item dentro da sua casa deve ter um endereço com o CEP. A gente fala que é a casinha, né? A casinha de cada objeto, para que esses objetos voltem para os seus endereços de uma forma mais rápida, então eles têm que ser muito bem definidos. Então, e hoje aqui a gente vai falar da organização de copos, de como organizá-los para ficar muito mais fácil de visualizar e de acessar esses itens. Quando a gente fala então de organização de copos, é bem importante a gente pensar no local onde esses copos são utilizados. Então, locais mais evidentes são próximos da geladeira ou do seu filtro de água.
que assim você pega o copo e já pega a água, fica próximo. Não faz sentido eu deixar esses itens, então, longe, que eu tenho que atravessar a cozinha para acessá-los. Então, é aqui o armário ao lado da geladeira, ficando muito fácil esse acesso, então. Uma maneira muito interessante de organizar os copos, não só pela facilidade de acesso, mas também para visualizar todos os itens, é fazer fileiras de cada categoria. Dessa forma, você consegue avaliar, então, a quantidade de cada categoria de copos, verificando, inclusive, a necessidade de adquirir novos itens ou mesmo dispensar itens em excesso. Mantenha aqueles copos de uso diário sempre mais à altura das mãos para facilitar o acesso e os de menos utilidade em alturas mais altas. Quando a gente fala de copos é bem importante, ou de louças em geral, é bem importante se atentar para a questão de segurança. De repente, se a casa possui crianças e essas crianças não podem ter acesso a esses itens, é importante então que eles sejam colocados em alturas mais elevadas, prezando então pela segurança da sua família. Você pode também acomodar próximo aos seus copos as suas jarras, seja de água ou suco, para facilitar também essa utilização. Então, sempre as famílias de itens, elas são colocadas próximas, né? Então, tudo que tem a ver com os copos, ou mesmo porta-copos, então, preze por colocar próximos esses itens, que a sua organização vai fluir de uma forma mais natural. E não se esqueça de verificar se o número de copos que você tem aí na sua casa está compatível com o número de habitantes da casa ou mesmo com o número de pessoas que frequentam a casa, para que não haja nem falta, nem excessos desses itens. Como está aí a organização dos seus copos? Eles já estavam próximo da sua geladeira e em quantidade compatível com a sua utilização? Conta aqui pra gente nas nossas redes sociais. Agora, a nossa dica é sobre saúde da mulher. O Dr. Ricardo Ferraz vai nos falar sobre endometriose. Olá, sou o Dr. Ricardo Ferraz e hoje vamos conversar sobre a endometriose. Tenho como objetivo levar o conhecimento sobre a importância do acompanhamento médico para a realização de exames periódicos que possam diagnosticar a doença ainda em sua forma leve. Isso porque os sintomas da endometriose só podem ser identificados quando a doença já está em um grau avançado, levando riscos à infertilidade para a mulher. Para que você entenda a importância de manter um acompanhamento médico adequado e conhecer melhor essa doença. A endometriose é uma condição ginecológica crônica e benigna, que se caracteriza pela presença do tecido endometrial fora do órgão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a endometriose atinge cerca de 7 milhões de mulheres no Brasil. Alguns dos principais fatores que estão envolvidos com o surgimento da doença são idade, primeira menstruação precoce, menopausa tardia, histórico familiar, sedentarismo e dieta. Apesar de ser comum, a endometriose é uma doença ainda pouco conhecida. Por não apresentar sintomas logo no início, o diagnóstico da doença pode demorar muito tempo, contribuindo para agravar o quadro. Quando os sintomas estão presentes, a mulher pode sentir cólicas intensas, dores no período menstrual, desconforto durante a relação sexual, dor a urinar e evacuar, dores nas coxas e região lombar, aumento da urgência para urinar, constipação intestinal também. Além das dores e incômodos presentes, a endometriose também possui forte relação com a infertilidade. Das mulheres afetadas pela doença, quase 50% delas sofrem com a infertilidade causadas pela endometriose. Ao observar os sintomas relacionados à doença,
a detecção para endometriose se torna facilitada. Por isso, em uma consulta médica, o profissional deverá analisar os sintomas apresentados pela mulher. Além disso, como forma de confirmar o diagnóstico, alguns exames devem ser utilizados, como o exame vaginal, que é o exame de toque, ultrassom transvaginal, ressonância magnética, exames de sangue e a videolaparoscopia. Como é o tratamento para endometriose? Para endometriose, inicialmente é indicado o tratamento clínico, com o objetivo de controlar sintomas e melhorar o quadro. São opções para o médico responsável pelo acompanhamento da mulher com endometriose, medicamentos como anticoncepcionais orais, injeções intramusculares ou mesmo o DIU ou implante hormonal. Outros tratamentos que podem também ser utilizados como forma de oferecer conforto e alívio dos sintomas são a fisioterapia, a acupuntura e o uso de analgésicos. Para casos em que o tratamento clínico não apresente resultado, o médico poderá reavaliar a conduta e recomendar a cirurgia. Essa intervenção é indicada para a realização de remoção completa dos focos de endometriose, restaurando a anatomia e preservando a função reprodutiva da mulher. Contudo, é importante entender que a doença não tem cura. Por esse motivo, é fundamental que a mulher realize acompanhamento periódico com exames de rotina. Dessa forma, é possível realizar um diagnóstico precoce que contribua para o tratamento adequado da doença e evite consequências como a infertilidade. Não deixe para visitar seu ginecologista somente quando tiver alguma alteração. Realize os retornos agendados e mantenha a sua saúde sempre em primeiro lugar. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas eu já volto, não sai daí. Voltei! Agora vamos ter um bate-papo super descontraído com a terapeuta energética Camila Duran. E essa questão da espiritualidade tem a ver com a roupa que você falou agora, com a maquiagem? Tem muito. Meu Deus, como assim? Normalmente a gente acha que uma roupa é só uma roupa. E a gente não pensa na cor, não pensa em questão de maquiagem, também não pensa na cor. Em questão de perfume, a gente também não pensa, né, no tipo de aroma que a gente quer trazer para o nosso conforto. E aí o que acontece? As cores, elas interferem diretamente na questão dos nossos chakras. Então, quando a gente vai percebendo isso e trazendo, né, entendendo como que funciona, a gente traz em torno da nossa roupa de uma maneira que a cor vai intencionar aquilo que a gente precisa no momento. E como a gente sabe qual cor representa o quê? Aí a gente começa do chakra básico. Ah, tá. Então, peraí, gente. Agora você explica para o pessoal. Eu tenho uma vaga noção, mas como funcionam os chakras? Afinal, o que são os chakras que a gente ouve tanto falar por aí? Nosso corpo físico, ele tem 7 chakras. Tá. Então ele começa daqui do básico e ele vai até o topo da cabeça. Ok. Cada um dos chakras, eles têm uma cor específica. Então, por exemplo, o chakra básico, ele é o nosso chakra raiz. A cor dele é a cor vermelha. Então, ele é uma cor que na hora que você precisa se enraizar, se você se colocar mais para a terra, magnetizar as coisas, materializar as coisas, você traz o vermelho. E automaticamente o vermelho ele vai acender um tipo de chamado para coisas mais sensuais. Quando você chega no segundo chakra, ele é uma cor mais pro laranja. É como se fosse as 7 cores do arco-íris, cada um. E aí você vai começar a perceber que o laranja, ele já está mais relacionado ao chakra sexual. Ele vai trazer mais vitalidade para você, mais criatividade. A cor laranja na roupa, quando você precisa ter um processo criativo, produtivo.
você consegue chamar isso. Legal. E aí, quando a gente tá, por exemplo, com um problema de ego, né, ou para baixo ou para cima, que é ou quando você se coloca como vítima ou quando você se coloca demais pro mundo, aí você precisa equilibrar o chakra do plexo solar, que ele fica mais ou menos aqui, Na altura do umbigo. na altura do umbigo. Tá. E aí você vai equilibrar com a cor amarela, que é a cor dele. Então, se você vai seguindo, você vai percebendo que são as 7 cores do arco-íris Sim. exatamente. A hora que você chega aqui no cardíaco, a cor dele é a cor verde, Do coração. do coração. É muito estranho dizer, porque normalmente a gente se relaciona o rosa com o coração É verdade. e vai pensando, tem a ver com amor. Sim. Mas na verdade o verde é cura. E a nossa cura, ela tá exatamente voltada no nosso chakra cardíaco. Então a nossa cura, ela precisa começar a ser voltada mais para um lado amoroso de fato. O amor incondicional, ele não é rosa, ele é verde. Ah, então a cor do amor não é rosa. E nem vermelho, né? É verde. Ele é verde. Tá. Mas isso é uma questão energética, tá? Quando se trata de cura. A cura verdadeira, ela vem do nosso coração. Ela vem, aí entra a questão também da nossa fé. E aí também da nossa espiritualidade como base. Tá. E aí, o que acontece? Para você poder ter a comunhão com a terra e com o céu, com o espiritual, com o todo, você precisa ter uma ligação. Então, eu falei 3 chakras que são ligados à parte terrena. Sim. O que tá no meio é o nosso coração, Sim, tá entre um e outro. entre um e outro. Então, são 3 para baixo, E um no meio. 1 no meio, 3 para cima. Quais são os 3 de cima? Aí a gente vem pro laríngeo, Ah, aqui? diretamente na garganta. Caramba. E aí na garganta a gente vai pro azul. Ah. A cor do nosso chakra na garganta, o laríngeo, é azul. Que representa o quê? Que aí representa toda a questão da comunicação. Que legal. Se você tem uma fala travada, se você tem problema, por exemplo, uma pessoa que tem problema em falar em público. Então, a pessoa que ela tem essa questão de um problema na fala, né, para poder chegar e falar em público, ela normalmente está com o chakra laríngeo travado. Ah, olha. E aí você vai trabalhando nisso. Eu sempre dou o exemplo do que eu vivi na minha vida, porque eu tinha hipotireoidismo. E o hipotireoidismo é uma doença causada na tireoide, na glândula da tireoide. E tem tudo em relação a você ou se calar demais ou você falar demais. Então, falar demais também é... Também é uma problema, desorganização. sim. Tudo que é em excesso. E aí, depois daqui do laríngeo, a gente vai pro famoso terceiro olho, Ah, aqui! que é a glândula pineal. Que é o que tanta gente ouve falar. Ai, como é que vai fazer para poder despertar o terceiro olho? Então, assim, aqui a cor desse chakra, ele é uma cor entre o azul e entre o roxo, Tá. que a gente chama de azul índico. Ah, ok. E aí a cor daqui do terceiro olho já vai direto para a nossa glândula pineal. Tá. E isso vai representar? Isso vai representar o modo como você realmente enxerga as coisas. Olha. Que o nosso olho aqui, que a gente vê, ele vê só o que é possível aqui no concreto. O nosso terceiro olho, quando você fala de abrir o terceiro olho, ou o chakra frontal, é você conseguir enxergar a alma, é conseguir enxergar além de tudo. Isso no outro? Ou em você mesmo? Em tudo. Ah. E aí quando a gente chega aqui no 7º chakra, a gente chega na cor lilás, Que é na cabeça? que é no topo da cabeça, o coronário. A cor lilás, ou também pode ser a cor branca, dependendo da vertente que você estuda, ela tá ligada literalmente com o espiritual. Que seria o espírito. E aí são
esses 3 chakras de cima. Tá. Então você percebe que temos os 3 chakras de cima que vão falar coisas referentes ao lado mais espiritual. Aham. Que é a Mais- maneira que você enxerga, né? É a maneira mais voltada para aquilo. 3 chakras voltados para a área material. Olha só. Porque daí, na hora que liga tudo, tá tudo interligado no coração, Que é o neutro. que é o chakra cardíaco. Aí eu vou te explicar como que funciona isso. Tá. Ok, então, já estou entendendo. Já abriu um mundo de possibilidades. Normalmente, o que acontece? A gente quer sempre pedir as coisas, e aí sempre houve em relação de lei da atração, Aham. tem Ho'oponopono, tem uma técnica chamada 33 vezes 3, que você escreve, você tem que falar e tudo mais. Então, todas essas técnicas, na verdade, é para você conseguir conciliar e entrar em comunhão com o todo. Esse todo você vai emanar tudo aquilo que você já captou. Como que a gente vai captar? Diretamente do plano espiritual. Sim. Quando a gente começa a captar do plano espiritual, existe uma ordem lá em cima para poder descer e materializar. Porque muitas vezes você pede, e aí você vai pedindo para o universo o tempo todo as coisas e vai demorando. Sim. Aí você fala, nossa, meu Deus, não consigo materializar nada, não consigo ter nada. Peço, faço todas as técnicas e tudo mais e não consigo ter nada daquilo que eu tô pedindo. Primeiro que você pode estar com algum chakra bloqueado. Travado. Segundo, que existe um processo em que você precisa entrar no fluxo natural do universo. Terceiro, que para você conseguir materializar, você precisa entender a espiritualidade por trás disso. Porque entendendo a espiritualidade por trás disso, você entende que você é um ser espírito que está dentro de um corpo aqui na Terra, que esse corpo é o que vai materializar as coisas para você. E não o espiritual. Sim. O universo, ele é abundante. Você pode pedir o que você quiser para o universo. Ele vai te entregar. Mas o quanto que você de fato deseja isso para você? O quanto de fato você acredita que aquilo é para você? Pode ser só da boca pra fora. Entendi. Por isso que não vem. Por isso Porque você que não não vem. acredita. Ah. E aí o que acontece com tudo isso? Você pode emanar. Então você tá falando aqui. A sua energia do outro lado, ela tá fazendo uma volta contrária. Tá, tipo, pensando o oposto do que você tá falando. E aí acontece uma incongruência entre o que você realmente fala, o que você realmente deseja. E aí você pode pedir à vontade pro Que o universo. universo não vai te dar porque não é aquilo que você tá emanando. Ele até vai te dar, Ah. só que ele não vai te dar no momento em que você tá pedindo. Ah, ok. Entendi. Quando você destrava, vem mais rápido. Quando você entra em equilíbrio com o todo, é mais rápido. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Mas logo logo eu tô de volta. Um grande beijo pra você e até a próxima.